Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos à nossa palestra, a mais um dia do Ambulatório de Reiki. E hoje o tema vai ser e vai continuar sendo um ciclo da semana passada, e você que está assistindo no YouTube também já deve ter visto, ou se não viu, pode correr lá para ver a nossa palestra. Hoje a gente vai falar um pouquinho da dor, de novo. Então, vamos falar da dor e como o Reiki pode ajudar nessa proposta que a gente vai ter um ciclo de palestras que vão acompanhar e vão falar de todos os tipos de dor. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da dor espiritual e o que ela é e como é que ela é para mim. Então, vamos seguir. Então, a primeira coisa que eu falo para todos é bem-vindos à nossa família, bem-vindos à nossa egrégora, bem-vindos. Se de alguma forma você chegou até a gente, você está aqui, é porque de alguma forma a gente tem algo em comum, a gente tem algo que ressoa. E esse que é o nosso objetivo, construindo essa família que antes era algo de São Bernardo, que é de onde nós somos, e hoje está uma coisa que a gente não tem nem dimensão de onde nós estamos chegando e como é que a gente está conseguindo interagir com essa internet, com esse mundo digital. Então, nós somos um grupo de Reiki. Nosso grupo de Reiki é conhecido e é chamado de Vijaya Rei. E nós temos um objetivo todas as terças de trazer para vocês um tema, uma palavra, um assunto, promovendo a reflexão e um momento de relaxamento, tranquilidade e envio de Reiki. Então, quem está aqui com a gente ao vivo vai ter a possibilidade de receber o Reiki. Quem está assistindo esse vídeo pode colocar o nome que a gente coloca nos nossos cadernos e a gente envia também para vocês nos dias do nosso envio. Então, essa palestra ocorre todas as terças-feiras, das 20 às 22 horas pelo Zoom, e sempre na última terça-feira do mês, também no Instagram ao vivo, às 9 da noite. Então, seguindo. Então, hoje eu serei a palestrante da noite e estou muito honrada também de falar de mais um tema, de seguir aí nesse grupo. E para quem não me conhece, eu sou a Camila, sou mestra de Reiki, médica veterinária, terapeuta integrativa, psicanalista e sou a idealizadora e a fundadora desse grupo. E esse grupo, ele surgiu sempre, sempre, sempre. E eu não posso esquecer de referenciá-los e reverenciar mesmo esses queridos que me trouxeram. Eles vieram num pensamento em que eu podia integrar, e eu ainda luto muito para integrar o humano e o animal. Então, veio da empatia e desses nossos queridos irmãos animais que estão sempre presentes em todos os nossos cursos, todas as nossas vivências e a maioria das pessoas que chegam até a gente também tem os animais por perto. E antes da gente começar, eu vou apresentar aqui a nossa equipe que está presente nessa gravação ao vivo e que está na sustentação também de todos os trabalhos, começando pela mestra Padma Gautami, a Andrea, que também fundou esse grupo comigo. A gente fundou fazem 4, 5 anos, e a gente não tinha ideia de que a gente ia estar com essa dimensão online. É interessante que tem as pessoas ao vivo, tem as pessoas que assistem o vídeo depois. Então, a gente não tinha dimensão de quando a gente criou o grupo que ia tomar e que ia chegar a todo e a todos, né? E estamos aí firme e fortes, uma ao lado da outra, conduzindo e trouxemos outras pessoas que estão aí com a gente também. Então, temos também a mestra Maria Celina, a Deva Chandra, terapeuta integrativa, e ela sempre conduz as meditações, ela sempre faz um trabalho bem legal agora com a arte terapia. Nós temos a Berta Barbosa, mestra Maniprem, que também é terapeuta integrativa, taróloga, apômetra, e também faz um trabalho bem legal de lives. Ela está fazendo um trabalho, acho que é toda quinta-feira, então quem puder acompanhá-la é muito legal. Temos a Suzana também está conduzindo algumas das meditações do grupo, Reikiana nível 2, a nossa querida artesã e a fitoterapeuta do grupo. Temos a Giovana Reikiana nível 2, sempre com maestria, trazendo aí, acolhendo as pessoas que chegam até a gente, também terapeuta integrativa. Temos a Elizabeth Reikiana nível 2, a psicóloga do grupo. Ela nos ajuda muito, também atua muito no acolhimento, nas palestras. Temos também a Ivete Gouveia, que é Reikiana nível 2 e que é a nossa fisioterapeuta, fisiatra, e que também faz parte desse grupo. Então, antes de começar, eu gostaria de reverenciar novamente o tema, porque falar da dor não é fácil.
Eu diria que eu revisito cada palestra que eu faço, ou que as meninas, que cada uma de nós faz, e é algo que nos traz uma intensa reflexão. Então, esse é meu objetivo com vocês. E eu já peço licença para falar um pouquinho do meu lugar, do que eu penso, do que eu acho. Então, minha reverência ao tema dor, que é o nosso tema central, e a toda a equipe que me acompanha e que está aí ao meu lado durante todo esse processo. Então, para a gente dar continuidade ao tema, a gente vai precisar falar e relembrar a nossa palestra passada. Então, quem não estava aqui pode assistir depois, mas vamos relembrar um pouquinho o tema central e a nossa proposta. Vamos falar da dor e como o reiki pode ajudar. Então, eu inicio essa palestra falando: Oi, estou vivo. Estamos todos vivos, que legal! Eu acho que a gente está meio vivo, né? Mas às vezes eu acho que eu estou semi-morta. Mas hoje nós estamos aqui presentes, vivas, vivos. E essa vida traz para a gente um mecanismo que nos deixa sentir tudo isso, que é a inspiração e a expiração. Eu capto o ar do meio e jogo o ar para fora. Então eu digo sim à vida a hora que eu capto o ar e eu jogo para fora, eu desapego. E essa nossa vida traz para a gente a presença de um ciclo, que nada mais é do que nascer, desenvolver e morrer. E esse ciclo de vida traz para a gente, sim, obstáculos, traz para a gente desafios, traz para a gente coisas legais, coisas edificantes, grandes vitórias, mas traz para a gente também a dor, traz para a gente também os momentos de sofrimento. E, no fundo, na minha concepção, e quanto mais eu estudo, mais eu percebo, é que essa nossa vida traz para a gente um aprendizado que pode ocorrer pelo amor ou pela dor. Não sei se vocês já ouviram falar, mas sabe aquela coisa? Tá acontecendo uma coisa recorrente. Acontece, acontece, acontece. Até que você sofre para, de alguma forma, você aprender. Isso acontece muito quando a gente é criança. Que os nossos pais falam, não sobe aí, você vai cair. Não sobe aí, você vai cair. Até a terceira vez que você sobe, você cai. E isso vai sendo repetido durante a nossa vida. E aí, hoje, agora, inclusive antes da palestra, a gente recebeu aí, da Helena Blavatsky, do livro A Voz do Silêncio, essa frase: olhe do mesmo modo para o prazer e a dor, o ganho e a perda, a vitória e a derrota. Porque tudo isso faz parte do nosso ciclo. Tudo isso somos nós. A gente é um conjunto disso. Não dá para separar. E também não dá para fingir que está sempre tudo bem. Também não dá para fingir que está tudo uma porcaria, está tudo doendo. A gente vai entender e vai olhar. E essa dor que a gente menciona tanto, no dicionário ela pode ser compreendida da seguinte forma: sensação corporal penosa, classificada pelo tipo, intensidade, caráter e ocorrência. Também pode ser um sofrimento provocado por uma decepção, morte de alguém, tragédia, mágoa. E eu vou até ousar dizer, nesse período que nós estamos, a dor que a gente está vivendo nessa pandemia, em que muitos estão sofrendo pelos entes queridos que estão indo, outros estão sofrendo pelo próprio coronavírus, outros estão sofrendo pela não possibilidade de ver quem a gente ama. Mas essa dor existe em todas as dimensões. Então, eu entro nesse tema trazendo para a gente o seguinte: o meu desabafo é sincero, porque a dor que eu sinto é real. Por favor, não diminua meu sofrimento. A dor é algo só seu. Por mais que alguém tenha vivido algo parecido com o que você viveu, ninguém viveu o que você viveu. Só você sabe como é que foi a sua vida. E esse princípio é conhecido como individualidade. Essa individualidade são as características só suas, individuais, a qualidade que é só sua, a sua virtude, a sua biografia. Independente no que você acredita, se você acredita em outras vidas, se você acredita que você traz a herança genética dos seus ancestrais, agora a constelação aí com a Andrea, né, fala muito disso, mas que você é a única pessoa que existe. Então, aqui presentes, eu vou até citar, não existe outra Vanessa.
Não existe outra Daniela, não existe outra Denise, não existe outra Giovana, só existe você. Então, essa individualidade traz para a gente o seguinte: só eu sei a dor que sinto, porque mais ninguém viveu o que eu vivi. Então, a gente começa com esse princípio e eu trago para vocês Carlos Drummond de Andrade, que diz que ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. E olhando para isso e percebendo essa individualidade, quando a gente foi trazer essa proposta, vamos falar de dor, a gente resolveu dividir os temas. Então, hoje eu vou trazer essa introdução e vou entrar na dor espiritual e o que ela é, o que ela representa para mim. Mas como referência para que vocês possam entender, a gente traz a referência de um grande nome da psicanálise, que é o Jung, e ele começa trazendo uma frase que eu acho que muita gente ouviu essa frase. E essa frase diz o seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Um processo irreal, mas muito legal de autoconhecimento, de olhar para dentro. E Jung foi um famoso psiquiatra e ele trouxe um grande conhecimento. Ele foi um discípulo de Freud e ele trouxe para a gente que todos os seres precisam buscar o seu eu de volta, a sua individualidade, independente do campo e do meio que eles estejam. E ele dividiu as pessoas de acordo com pessoas que vão ter um tipo específico de coleta de informações, de buscar as nossas realidades, de pesquisa, que vai ser mais sensação, eu preciso ver para crer, ou intuição, eu senti aquilo de alguma forma, eu percebi aquele meio. E as tomadas de decisão são do campo ou pensamento totalmente racional ou sentimento e emocional. Então, quem são vocês e o que vocês sentem? Você é aquele que precisa ver para crer? Ou você é aquele que é mais intuitivo, que segue aquela sua vozinha interior que fala, aquela sua sensação, não, vá por ali. Você é uma pessoa que pensa muito ou você é uma pessoa que vai pelo seu coração? Então, quem é você? E Jung, ele dividiu essas pessoas e ele diz que você vai coletar informações ou porque você de alguma forma intuiu aquilo, ou porque de alguma forma você vivenciou aquela situação. E as suas decisões ou são tomadas pelos seus pensamentos e pelo seu racional, ou são tomadas pelos seus sentimentos. E a partir daí, a gente volta para o slide. Peraí que eu tô. Opa! A gente volta e a gente divide, e hoje eu vou falar exatamente aqui da parte da dor e do espiritual, onde eu preciso experienciar parte das coisas, onde eu tenho uma visão holística do todo, onde eu rejo a minha intuição, onde eu sou um pouco mais hiperativo e onde eu vou sintetizar tudo que eu aprendo. Então, vamos falar agora, iniciando o nosso tema da noite. Depois dessa introdução, vamos falar um pouquinho dessa dor espiritual, o que ela é, onde que ela vem. E eu vou pergunto já para vocês que estão ao vivo e quem está assistindo, pensa um pouquinho sobre isso. Vamos abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para sentir. E na hora que a gente tiver a oportunidade de falar, percebe onde que te tocou. Qual frase, qual slide, para a gente poder conversar daqui a pouquinho. E você que está assistindo, comenta para a gente poder depois responder e poder trazer essa partilha. Então, Santo Agostinho diz que a dor, física ou espiritual, é a prova viva de que o homem perdeu algo, mas não perdeu tudo. Então, quando a gente traz dor espiritual, a gente traz uma perda, a perda do chão. Essa perda que essa dor espiritual nos traz é. Eu acho que não tem nem palavras para a gente poder expressar o que ela é. Mas é quando a gente sente que as coisas perdem totalmente o rumo, totalmente o sentido. Isso muitas vezes acontece por conta dessa frase: 1000 dirão o que você deve fazer, 10.000 dirão o que você não deve, mas só você vai arcar com as consequências. Quando a gente fala da questão de dor
que a dor são todas essas sensações, e quando a gente fala do nosso potencial intuitivo, do nosso querido Deus interno que existe dentro da gente, existe também um meio que você habita. Existem pessoas que vão dizer para você o que fazer, o que você deve, o que você não deve. E a partir daí, eles podem te ajudar a ascender e a melhorar, ou eles podem trazer para você simplesmente uma confusão de ideias. E agora eu vou trazer para vocês algumas perguntas para contextualizar o que, para mim, no meu ver, trazendo Jung como referência, trazendo essa questão de que nós somos a intuição, nós somos a percepção. Perceba essas perguntas e pergunte para você se você já fez ela alguma vez. Então vamos começar. Primeira pergunta que caracteriza um pouco da soma disso, dessa dor espiritual é: eu não sei o que fazer. Você já teve essa pergunta? Já viveu isso dentro de você? Depois, a segunda pergunta, que também relaciona e referencia a dor espiritual. Eu não acredito em nada. A terceira pergunta, que também referencia esse momento. O que eu estou fazendo aqui? Não sei se vocês já se perguntaram isso. Eu vivo me perguntando isso o tempo todo. E só quando eu fui preparar que eu fui perceber o quanto isso é real. E a terceira quarta, o que preciso fazer? Vocês estão vendo que essa dimensão de perguntas, e quando a gente entra nessa questão da dor, quando a gente começa a refletir sobre isso, são perguntas que têm uma abrangência muito ampla. E a próxima coisa que vai trazer para a gente uma reflexão muito grande é a sensação de que você, de alguma forma, está perdido, de que nada na vida faz sentido. E aí eu deixo a pergunta, eu lanço para vocês. Você já pensou sobre isso? Já passou pela sua cabeça alguma vez que você está perdido? Que nada faz sentido? Então, bem-vindo, bem-vinda. Isso é dor espiritual. E essa dor espiritual tem um nome que a gente usa muito e que você vê muito. A gente pode ouvir falar muito disso, que é a famosa crise existencial. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela rege muito essa questão. Então, a crise existencial, onde ela traz dúvidas. Esse meu trabalho chato, esses sonhos impossíveis, minha vida amorosa tá uma droga. Quero morar fora, quero morar dentro, eu não tenho dinheiro. Vocês já pensaram sobre isso? Olha o quanto abrangente e olha como que dor espiritual tem a ver com espiritualidade, mas nem tanto, é o todo. É esse todo. E olha aqui esse outro meme, que eu adoro trazer essas coisinhas para a gente refletir. Olha aqui que interessante. O homem está lá sentado na mesa, parado, característico de dor espiritual, de crise existencial. Não sei vocês, se vocês já ficaram parados olhando para o nada. E aí ele diz: estou procurando um sentido para a minha vida. E a mulher grita lá, tente o Google. E é real. E é real. E a partir desse lugar, quando eu percebo e eu recebo, que eu trago essa pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Minha vida não tem a menor sentido. E você explode e diz: dane-se tudo, não quero mais nada. E é uma coisa que a gente precisa olhar, porque muitas vezes pode levar, sim, ao suicídio e outras questões que a gente já tratou aqui no ambulatório, mas é nesse momento em que eu reconheço todas essas crises e essas questões dentro de mim, é que eu vou começar a minha busca por algo, algo que me faça sentido. E normalmente esse algo que nos faz sentido e que a gente vai buscar é algo que está ligado e que pode ser definido como espiritual. Então, esse espiritual, na linguagem aqui do dicionário, traz a natureza do espírito, traz essa vida espiritual e pode sim ter a ver com religião. E aí eu já caio no próximo slide e trago para vocês a diferença dos dois. O que a gente está falando aqui é de dor espiritual e é um pouco de espiritualidade, onde eu busco um sentido para a minha vida. A religião traz um sistema, uma doutrina de resposta. Então, eu sigo no kardecismo, no catolicismo, evangélico, candomblé, umbanda e várias outras religiões, buscando uma doutrina que me traga uma resposta.
Então, os dois juntos, ou até separados, eles vão trazer a religiosidade, que é a minha elaboração, Camila, em relação à resposta que eu tenho mediante as minhas perguntas. É a grande conclusão. Então, por que que eu estou aqui? Para onde eu vou? Qual o meu propósito de vida? Então, tudo isso vai trazer para a gente uma busca. E uma busca pelo quê? Pela espiritualidade, que é a característica ou qualidade daquilo que é espiritual. Tudo que possa demonstrar ou ter fundamento religioso ou espiritual e espiritual para mim, para o meu ser individual. Quando eu deixo de ouvir as vozes externas, e vozes externas que eu posso dizer aqui para você que está assistindo, vozes externas pode ser seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus amigos, e passo a ouvir a minha voz interior, a minha espiritualidade. E a partir dessa busca, que só veio através dessa dor espiritual e dessas questões que não pararam na minha cabeça e que de alguma forma eu busquei auxílio, a gente vai despertar o que a gente perde quando a gente cresce, que é a intuição, que é a energia mais verdadeira, pois é aquilo que o seu espírito está sentindo. Então, essa grande busca vai fazer com que a gente reconecte. Então, é nessa dor, essa dor espiritual que eu trouxe para vocês como exemplo, essa nossa crise existencial, em que eu não sei mais quem eu sou, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei mais se eu acredito em Deus, ou se eu acredito no outro, ou se eu acredito na vida. E quantos de nós na pandemia estamos vivendo isso nas nossas casas? Quantos de nós? Então, essa dor espiritual, essa busca, vai trazer com que a gente reconecte. Como diz querido Paulo Coelho, ninguém pode fugir do coração. É por isso que é melhor escutar o que ele diz. Então, essa grande intuição, essa nossa voz, esse nosso Deus interno, essa energia que habita o nosso ser, traz a potencialidade de confiar e de seguir o teu coração. E para esse processo de libertação, esse processo de cura, eu preciso dizer para vocês, eu preciso dizer para vocês que esse processo de limpeza espiritual é como uma desintoxicação. Quando você começa a perceber que de alguma forma essas vozes externas têm muito valor para você e mais valor do que você mesma, você começa a sua limpeza, você começa a buscar o que para você faz sentido. E essa desintoxicação traz para você um potencial e à tona tudo o que precisa ser liberado. Então, quando a gente pede para ser curado, tudo aquilo que não está cicatrizando em nós será forçado a sair. E esse forçado a sair faz com que você se conecte ao que para você faz sentido. E aí os seus familiares, o seu trabalho, os seus companheiros de vida, às vezes podem não fazer tanto sentido. Porque quando a gente fala de caminhada espiritual e quando a gente fala nesse despertar, é individual, é só seu. Então, esse processo de limpeza traz com que a gente abra os olhos para ver. Enquanto alguns ficam cegos, e eu diria para vocês que esses alguns que ficam cegos muitas vezes estão mais próximos da gente. Quantas vezes a gente lê um livro, ou vê um filme, ou sei lá, uma música, e para você faz todo sentido, você fala, nossa, é a resposta que eu buscava. E às vezes a gente chora, a gente se emociona, a gente fica com aquilo, e a gente vai compartilhar com aquele que está perto. E essa pessoa não percebe, fala, ah, não é nada, ah, mas é só uma música, ah, mas é só um livro, é só um filme, porque esse processo é só seu. Então, a busca pela espiritualidade, a busca pela cura dessa dor é só sua. Então, eu diria até que uma professora minha me falou uma vez que às vezes a gente está nessa subida e a gente coloca no nosso cinto alguns saquinhos. E no saquinho a gente põe o filho, o marido, o cachorro, a mãe, o pai. E chega uma hora que fica pesado e aí a gente percebe que é só a gente. E aí a gente solta e a gente liberta. Então, esse processo é um processo de olhar, subir e devagar, no seu tempo, na sua busca. Lembra lá no comecinho quando eu falei, todo mundo sofre. Ou você conhece alguém que não sofre?
Todo mundo. Mas só você sofreu a sua vida, da mesma forma que só você é feliz pela sua vida e vibra pelas coisas que você tem e pelas coisas que você conquistou. Só você sabe o que você passou para estar onde você está hoje. E isso traz uma profunda libertação, um profundo pertencimento. Então, ao meu ver, a dor espiritual ela é isso. Ela é um momento em que você começa a fazer várias questões para você, o momento que você perde a fé e você acha que as coisas já não fazem mais sentido. E nesse momento, quando você joga tudo para o alto, algo faz com que você busque. E prestem atenção. Chega um amigo com uma palavra, uma música, uma mensagem no WhatsApp. De alguma forma, existe uma comunicação que faz você iniciar o seu processo e a sua busca no seu tempo. E mediante a tudo isso, se você se afinizou com essas perguntas aqui que eu coloquei, né? Se você tá nelas nesse momento, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer da minha vida? O que que eu vou fazer durante a pandemia? Como é que é para mim? O que eu estou fazendo aqui? Para que vale essa vida? Vale a pena? Não vale? Todas essas perguntas, uma das coisas que pode nos ajudar é o Reiki. E como é que o Reiki pode nos ajudar? Para a gente entender, o Reiki nada mais é do que uma técnica japonesa que traz para a gente, reikiano, iniciada por uma mestra reikiana, a potencialidade de ser um instrumento da energia. Então, para quem não conhece, esse é o Mikao Uzui, e ele traz para a gente que a missão do reiki é guiar para uma vida pacífica e feliz, curar os outros, melhorar a felicidade dos outros e de nós mesmos. Então, reiki já é classificado como uma prática integrativa e complementar reconhecida pelo SUS. O reiki já é tema de alguns trabalhos científicos e a gente precisa crescer muito mais, mas o reiki traz para a gente harmonia, aceitação e energia, conexão. E quando a gente fala de reiki, a gente fala de duas pessoas: o reikiano, que vai ser o instrumento dessa energia, e o paciente que vai estar receptivo para receber o reiki. E quando eu estou com essas milhares de questões na minha frente, quando eu acho que a vida não tem mais saída, quando eu estou em dúvida, em dúvida, em dúvida, eu estou numa crise existencial completa, o reiki nos ajuda a viver o momento presente, o aqui e o agora. Quando a gente pensa no aqui e agora, a gente pensa que o reikiano, à distância ou não, a gente está aqui agora à distância, mas presencial também é possível. Ele é aquela presença silenciosa. Ele simplesmente vai entrar de acordo com o seu chamado, ou às vezes o nome da pessoa pode chegar às nossas listas, e ele vai simplesmente silenciar. Ele não vai dar opinião na sua vida. E vamos combinar que se vocês já viveram alguma crise existencial, vocês nem querem opinião. A gente às vezes não aguenta mais as opiniões, então o reikiano vai ser a presença silenciosa. E o reiki pode chegar a você presencialmente ou à distância. O nosso objetivo nesse momento é perceber que você está assim. E olha que interessante, né? Quando eu digo perceber que você tá assim, eu digo para mim mesma, perceber que eu também tô assim. E a partir desse momento, permitir. Então, eu dou a mão para vocês. O reikiano dá a mão. À distância é possível, sim, presencialmente também, para acolher você da forma que você é, com o sofrimento que você tiver naquele momento, qual questão faz sentido para você com a sua busca, sem o julgamento, sem julgar o porquê, o que aconteceu, não, simplesmente acolhendo. E o reiki é uma ferramenta que vai trazer para a gente a potencialidade do equilíbrio da energia, equilibrando os nossos pensamentos, emoções e sentimentos e promovendo para vocês um momento de autocuidado. Então, o reiki ele nos ensina a viver o momento presente, o só por hoje. Agora, nesse momento, sermos calmos, confiar, trabalhar honestamente, ser bondoso e ser grato. Isso muito mais para quem é reikiano. Quem não é reikiano, está aqui assistindo, chegou esse vídeo, pensa se isso ressoa. Vamos tentar fazer essa experiência só hoje. Estar calmo, só hoje confiar.
Só hoje trabalhar honestamente, só hoje ser bondoso e só hoje ser grato. E a partir daí, a gente começa a nossa caminhada. Não importa se daqui 1 minuto você já se estressou com alguma coisa, mas a gente retoma e retoma e retoma com a persistência e com o auxílio, com a grande rede de apoio que existe e que fez com que vocês chegassem até esse nosso vídeo. Então, finalizando a minha palestra e essa explanação, então eu diria para vocês que cada um tem o seu tempo. Mas eu diria para você hoje e para mim também, busca a tua borboleta. Essa borboleta que está aí dentro. Busca a sua transformação. Busca o teu processo de autoconhecimento. Eu diria também, como no Rei Leão, o passado pode nos machucar, mas como eu vejo você pode fugir dele ou aprender com ele. Ele te trouxe até aqui. Ele fez com que você chegasse a essa nossa família. Não importa de onde você veio, mas a gente está junto agora. Então que seja isso e que o passado a gente consiga honrar e referenciar, porque ele nos fez quem nós somos hoje. Então, vamos pensar que amanhã será um novo dia e que novos aprendizados e novas realizações te esperam. Então, nosso convite hoje é que você possa se ultrapassar você mesma, porque você é o seu único obstáculo. Que você possa te amar para que assim você possa amar o outro. Que você possa vencer-se, pois você é o único competidor e que você reconheça a divindade e a espiritualidade que habita dentro de você, porque nós somos a causa de nós mesmos. E o Reiki é o método secreto para convidar a felicidade, todos nós. Então, eu queria agradecer imensamente a vocês por essa companhia. Dizer aqui que nós realmente somos todos luz e que a gente está totalmente em aprendizado. Dizer que realmente falar de dor não é um tema fácil e falar de dor e espiritualidade e essas crises existenciais mexeram muito comigo nesse processo de preparo. Mas eu diria que eu estou num processo de aprendiz e eu diria que está sendo bom. Então, o convite é que a gente possa aprender. Então, a gente aguarda vocês na nossa próxima palestra na semana que vem, falando de dor mental. Convidamos vocês a assistirem nossos vídeos no canal, no YouTube, que você está assistindo. Se você está aqui ao vivo, Jarita Vijaya. A gente já tem uma palestra, né? Duas, né, com essa, que vão estar no YouTube. E a semana que vem a gente tem dor mental. Então, se você sentir no seu coração e quiser ajudar a nossa equipe, nós aceitamos e agradecemos. Tem o número do nosso Pix em todos os nossos banners. E eu desejo a você, hoje, reflexão. Só isso. Vamos pensar um pouquinho. E vamos entender que a gente não está sozinho. A sua dor é só a sua dor. Da mesma forma que a minha dor é só a minha dor. Mas de mãos dadas a gente consegue chegar juntos à cura do nosso planeta. Então, uma excelente noite, tarde, dia e até a nossa próxima palestra. Tchau, gente!